Você está ouvindo a Rádio Mensagem de Esperança. A esperança de Deus no seu coração. Rádio Mensagem de Esperança em Itapipoca. Disparada na audiência. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Confirmando aí para você, 10h43, uma informação da Iprabe Betel, uma unção sempre presente, fica ali no município de Miraíma, na direção do pastor José Kleber Teixeira. Inclusive ontem nós estivemos ali com a família, participando do culto da família, foi uma maravilha. Então um abraço aí para todos vocês, muitíssimo obrigado pela audiência de cada um. Gente, chegou o momento em que nós estávamos aguardando. É um momento todo especial. Tenho dito aqui reiteradamente que é o melhor momento do programa. Por quê? Porque é o momento em que Deus, através da sua palavra, fala aos nossos corações de forma profunda. E para nos trazer a reflexão de hoje, aqui está o presbítero Júnior do Marinho. Inicialmente, o meu cordial bom dia, paz do Senhor. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Tempo de Vencer. A paz do Senhor, vou chamar pastor Kleber, pastor Marcos Vinícius, né? Bom dia, paz a todos os irmãos, amigos que estão junto conosco aí nas diversas rádios, né? Web e também pelas nossas redes sociais, Júnior do Marinho, no Facebook, e Júnior do Marinho no Instagram. Nós estamos nesse momento aqui transmitindo para várias redes sociais e desde já, né, pastor Marcos, eu queria mandar um abraço aqui para os amados irmãos aqui da banda Chevar, que estão ligados aqui conosco no Instagram, né? Um abraço a eles, a banda Chevar, que já esteve conosco em alguns eventos ali em Miraíma. Um abraço a todos vocês aí que fazem parte da Banda Chevar, que é bênção de Deus. Pastor Marcos Vinícius, eu queria lhe pedir, né, que o senhor falasse aí as rádio webs, né, que, claro, a rádio web Mensagem de Esperança e as outras rádio webs que estão conectadas, né, em conjunto conosco aí nesse momento. São exatamente 8 emissoras que estão nesse momento retransmitindo o programa Tempo de Vencer. Rádio Web Dunas, em Freixeiras, Trairi, ali na direção dos colegas radialistas Evandro Mendes e o missionário Osiel Marques. Rádio Nova Vida, em Jandaíra, Trairi, na direção do colega Isaías Costa. Rádio Web Guaramiranga, Maciço do Baturité, na direção do colega radialista João Silva. Iboque Web Rádio Salvador, Bahia, na direção do irmão Alexandro. Rádio Adora Cristo, Uberlândia, Minas Gerais, na direção do presbítero Henrique. Rádio Gospel Shalom, cidade de Tupã, São Paulo, na direção do pastor Francisco Rocha. Rádio Cristo Vem, São Gonçalo dos Campos, na Bahia, na direção do diácono e radialista Gerson Oliveira. E desde ontem, mais uma emissora, que é a Rádio Web Gospel, em Arara, São Paulo, na direção do irmão Miqués. Irmão Miqués tem um programa na sua rádio que a nossa retransmite. É de segunda a sexta, de 0h às 4 da manhã. É o programa Refúgio da Madrugada. São essas emissoras que são parceiras nossas, não é? Amém, pastor, né? Que Deus abençoe, né, até essas emissoras co-irmãs, que continuem, né, Deus suprindo todas as necessidades delas e que Deus, em Cristo Jesus, aí esteja a abençoar todos que estão ouvindo, assistindo pelas nossas redes sociais e também pelo grupo de rádios web. Estamos recebendo aqui muitas mensagens aqui. Muito obrigado por você estar ligado aqui no nosso Facebook, Júnior do Marinho, e também no nosso Instagram. Nós estamos transmitindo ao vivo. Se você quiser também
além de ouvir a Rádio Web, você quiser também nos ver, né? Ver através da transmissão ao vivo, também nos acompanhe pelas nossas redes sociais, né? Júnior do Marinho no Facebook e Júnior do Marinho no Instagram. Quero mandar um abraço aqui para todos que já estão entrando, né, nas nossas redes sociais. Aqui meu primo, o Matheus, está mandando aqui, bom dia, meu primo, obrigado aí a você pela audiência, meu querido, que a todos que estão ligados nesse instante. Meus amados, nesta quinta-feira, já o ano passa de uma forma tão rápida, né? Nós já estamos no mês de março e nós estamos percebendo que os tempos, eles estão, né? Cada dia você pensa que está fazendo algo, com pouco daqui a pouco já você acorda, está fazendo aqui alguma coisa, com pouco já chega a noite. Então, nós estamos nos tempos finais, né? E devemos ter muita atenção naquilo que nós estamos fazendo de nossa vida. Minha amiga Marciane Neres, muito obrigado pelo seu bom dia, que Deus te abençoe também. Estão aí ligados nas nossas redes sociais, além das rádios web que acompanham, que estão retransmitindo o nosso programa do Brasil, aí espalhado por todo o Brasil e o mundo, né, através da internet. Olha, meus amados, eu queria ler aqui um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 25. Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 25. Diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, disse a essas multidões: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda os da sua própria casa, não pode ser meu discípulo. Meus queridos e amados que estão conosco, que estão nos assistindo, nos ouvindo, todo dia é um dia de meditação, todo dia é um dia em que nós precisamos estar ligados, né? Estar observando, ouvindo atentamente, vendo o que estamos acertando, o que estamos errando. Eu tenho procurado, né, fazer isso, essa auto-reflexão, meditação sobre a vida. E quanto mais a gente lê a Bíblia Sagrada, quanto mais nós observamos o que Jesus diz, mais nós temos que olhar para nós, temos que observar a nossa própria vida, observar o que estamos fazendo, onde estamos acertando, onde estamos errando, onde estamos sendo usados pelo inimigo, onde estamos sendo usados por Deus. Aquilo que Deus nos usa, claro, deve ser maravilhoso. Aquilo que nós estamos acertando, muito bem. Porém, aquilo que estamos errando deve ser estipado, cortado, deve ser retirado da nossa convivência, do nosso habitat, do nosso fazer. Não deve ser feito. Então, quando inicio essa meditação nesta quinta-feira, quando inicio esse falar com todos, primeiro a gente faz aquela meditação conosco, né? Com você faz aquela oração e de, meu Deus, o que é que está acontecendo, o que é que não está te agradando, o que é que está acontecendo que eu preciso tirar da minha vida. Então, isso tem sido algo que é uma meditação primeiro com a gente, para depois a gente falar com o outro. Outra coisa que
observamos no mundo é isso aí, aquela questão que Jesus disse que as pessoas olham para o erro do outro e eles não observam o seu. Por quê? Porque o olhar geralmente é para fora, né? Você assim enxerga o que está na tua frente, você não vai enxergar o que está para dentro de você. Então, geralmente você vê o erro do outro, não enxerga o seu. E Jesus nos faz enxergar nossos erros, Jesus faz enxergar o que nós estamos fazendo que não é agradável para nós, para a sociedade e principalmente para o Senhor. Então, nesta manhã, a gente faz uma reflexão. Neste versículo bíblico que acabei de ler, nesse texto, em que Jesus ali estava com seu ministério, né, consolidado, e a sua fama percorria todas as cidades de Israel, né, e ali muitos atribuíam e fanatizavam, dizendo, olha, veio realmente um grande profeta, há muito tempo não surgia um dos grandes no meio de Israel, e hoje nós ouvimos falar que existe um grande, um poderoso, um que está fazendo milagre. Ele diz que é o Filho do Deus vivo. Ele fala coisas que têm muita autoridade, muito poder. Quando escutamos, acreditamos de verdade no que ele fala. E ali multidões iam de todas as regiões de Israel para buscar ouvir, ver, enxergar, entender. Jesus Cristo estava naquele momento no seu ápice, ou seja, no seu principal ponto de ministério. E várias pessoas estavam lá, aqueles curiosos, aqueles que eram necessitados, existiam aqueles que estavam com fome, existiam aqueles que realmente acreditavam naquela promessa, existiam aqueles que estavam lá simplesmente porque era uma curiosidade, existiam aqueles que iam para lá porque alguém convidava. Vamos lá, vamos ver, vamos observar. Será? Vamos dar uma olhada nele, vamos observar se realmente tem alguma coisa, né? Tem algum mérito. Vamos observar se eles fazem, se esse homem faz realmente o que as pessoas propagam. Então, multidões iam ao seu encontro. Pessoas de todas as índoles, de todos os caráteres, pessoas de todo Israel estavam indo ali à procura de Jesus. Pessoas que tinham boas intenções e pessoas que não tinham, que não estavam nem aí, que estavam apenas, como eu já falei, curiosamente, uma palavra hoje utilizada no mundo, urubucervando, né? Olhando com atenção, seus olhares fixos para falar bem ou falar mal. Fariseus estavam lá para apontar os erros. Saduceus estavam lá para saber se ele conhecia mesmo. Muitos e muitos estavam lá para observá-lo se tinha mesmo alguma coisa diferente na vida dele. Tinha alguma coisa diferente. E dentre essas multidões, irmãos, o Evangelho de Lucas conta esta história em que muitas vezes alguém era decepcionado pela conversa, decepcionado pela história que Jesus contava. As parábolas indicam que muitas pessoas, principalmente ligadas ao judaísmo, que iam ouvir ele falar e ele começava a contar uma parábola, e na parábola era sempre desqualificando determinado orgulho judaico, era sempre colocando outro em um patamar maior do que o patamar judaico, era fazendo com que
os judeus começassem a enxergar os seus erros, começassem a observar as suas dificuldades, seus problemas. Então, meus amados, Jesus chega a um ponto em que alguns saem decepcionados. É que alguns não recebem realmente o que bolou, colocou na mente, né? O seu cérebro raciocinou de eu vou escutar Jesus e a mensagem vai ser positiva. Eu vou lá aos pés de Jesus e chegando lá aos pés de Jesus, ele vai falar algo que eu quero ouvir. Eu vou lá a Jesus e ele vai me mostrar o caminho da riqueza. Eu vou até Jesus e ele vai dizer coisas ou fazer coisas para me agradar. Isso tudo posto, isso tudo colocado diante de todos, leva aqui ao texto. A multidão estava lá. Repito, alguns realmente com sinceridade, alguns que estavam lá para cumprir, alguns que estavam lá realmente dispostos, porque sempre numa multidão haverá aqueles que estão dispostos a estar caminhando com Jesus. Na multidão sempre vai ter aqueles que estão dispostos a se sacrificar. Mas na multidão vai ter muitos, uma percentagem bem maior de pessoas que querem só ouvir o que lhe agrada. Na multidão vai ter uma base de pessoas que vão lá simplesmente por ser são curiosos, mas eles não querem se envolver. E se alguém disser uma palavra, que Jesus disser uma palavra meia dura, meia forte, de mudança, aquela multidão, claro que não quer mais ir. Não, fui lá, mas a palavra é muito dura. Eu fui lá e pensei que ele ia me agradar. Eu fui lá e pensei que ia receber do jeito que eu bem quis. Eu fui lá e queria de um jeito e foi do outro. Eu fui lá para ouvir algo que me agradasse aos ouvidos e de repente não foi. Numa multidão há vários tipos de aspecto de caráter e pessoas com esses caráteres. Não ter caráter e pessoas que têm caráter. Numa multidão há vários e vários aspectos de pessoas, boas, ruins. Há várias pessoas. Como o mundo está repleto de pessoas que podem desenvolver coisas boas ou desenvolver coisas ruins. Podem pensar no seu próximo ou podem pensar em si mesmo. Então, uma multidão se ajuntou. Multidões, como ele diz que vários, porque ele diz que multidões o acompanhavam. Grandes multidões o acompanhavam. Significa que ele está aqui, o autor, né, Lucas, está atribuindo que não era só uma multidão homogênea, que pensava de uma forma. Não era uma multidão homogênea que agia de uma forma. Era grandes multidões. Vários aspectos de pessoas. Boas, ruins, pensamentos em si, pensamentos no outro. Vários tipos de multidões. Pessoas boas, pessoas difíceis, pessoas ruins, várias multidões estavam ali reunidas. E Jesus depara essas várias multidões, e como eu falo, muitos iam pela comida, muitos iam pela conversa, muitos iam pela curiosidade, muitos iam para ouvir algo bom. Muitos iam como vão para um curador, vão para uma pessoa que eles acham, eu estou com uma doença, eu estou com um problema, chega lá, ele me cura, vai falar só coisa boa,
vai dizer só o que eu quero ouvir, faz o que eu quero que faça, e acabou-se. Eu vou ouvir, se eu não ouvir, eu pulo fora. Eu estou lá porque eu preciso, né? O financeiro, Deus, esse homem aí, ele vai lá e vai me dar dicas financeiras, com certeza, e eu vou me dar bem, depois, pronto. E Jesus diz aqui, se alguém vir após mim e não aborrecer a seu pai e sua mãe, ou seja, não significa aqui, claro, e você com certeza entende, que por eu ser de Jesus, eu tenho que estar aborrecendo meu pai e minha mãe, mas não. Não aborrecer significa que após vir até ele, após ir até ele, eu não vou ouvir o que eu quero, mas o que ele quer me dizer. Após ir até ele, tem que ter uma mudança. Após ir até ele, eu não posso ser mais o mesmo. Eu preciso dizer, Senhor, eu sou imperfeito e quero ser modificado. E a modificação que o Senhor faz não é para que eu seja pior para outro. Não é para que eu seja um ser, continue com essa imperfeição, mas seja um ser abençoador, um ser diferenciado, um ser que olhe para o próximo, que o olhar seja um olhar de bondade, que as atitudes sejam diferentes. Aquele que foi até Jesus, aquele que seguiu a multidão e chegou até Jesus e teve esse raciocínio, que teve essa comunhão, ele mudou. Ele chegou lá, ouviu uma palavra dura, ele chegou diante de Jesus, ouviu algo que não gostaria de ouvir, mas teve que ouvir, porque precisava e merecia ouvir, e aquela palavra penetrou, chegou no seu coração e mudou seu cérebro. Aquele que ouve a voz dele, a necessidade de mudança, e precisa mudar. Nenhum de nós que não conhecia, que não tínhamos intimidade, que não estávamos aos pés de Jesus, mas quando chegamos, houve uma mudança, pessoal. Alguém que era arrogante deixou de ser. Alguém que tinha algumas bobagens, deixou essas bobagens de lado. Alguém que era cruel, começou a ser alguém diferente. Alguém que tinha defeitos e defeitos prejudiciais, passou a ter qualidades. Quando se encontra com Jesus, começa uma diferença no ser. Passando a ter uma diferença no ser, você vai aborrecer aquele que anda contigo. Como? Por quê? Porque você vai passar a falar o que aquela pessoa precisa ouvir. Você vai passar a falar o que a sua mãe, o seu pai, a sua família, a sua esposa, a sua irmã, o seu filho precisa ouvir. Que não é bom e agradável aos ouvidos, mas precisa ouvir. Multidões iam até ele, mas só que não queriam ouvir, queriam ser saciadas. Queriam que ele dissesse o que eles queriam ouvir. Queriam que eles vamos lá, faça comigo o que eu quero que você faça. Atenda tudo que eu estou pedindo. E se você não atender, pronto, tchau, acabou-se. Você não presta. Só que multidões que iam com vários tipos de aspecto de índoles diferentes. E quando chegava até ele, havia uma mudança, aquele que havia uma mudança, ele aborrecia aos seus parentes. Como? Ele passava a pregar Jesus para aqueles parentes. Ele passava a falar a verdade, e a verdade causa constrangimento. Ele passava a dizer a todos eles como era que deveria ser. Então Jesus diz, olha, aquele que vem após mim, ou seja, que está comigo, que ouviu a minha voz, que modificou, ele vai aborrecer. Como? Porque aqueles que estão modificados por Jesus, que sofreram
uma modificação através da sua palavra, da sua manifestação, que receberam às vezes uma palavra dura, que receberam uma palavra que não queriam ouvir, mas que ouviram e ao ouvir entrou, penetrou no coração, chegou no cérebro e houve mudança. Aquele que houve mudança, ele vai aborrecer ao seu irmão, ao seu pai, à sua mãe. Por quê? Porque ele vai falar. Você precisa mudar. Você necessita mudar, porque eu mudei. Você necessita ser uma pessoa diferente, porque eu mudei. Então Jesus diz aqui àqueles que não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria casa, não pode ser meu discípulo. A palavra discípulo, né, era aquele seguidor que realmente o imitava, que ouvia a sua voz e o imitava. Então, a palavra de hoje, todo esse aspecto que nós viemos, né, falando até esse instante, das multidões que estão indo até Jesus, porém são multidões que são com dificuldades de entendimento, multidões que querem ouvir a voz dele, mas só querem ouvir coisas positivas, multidões que não querem ser consertadas, multidões que não querem ser confrontadas, multidões que não querem que ele fale a verdade sobre nós mesmos. Jesus chegar para você, chegar para mim e disse: olha, você merece a mudança. Você precisa melhorar porque você não é uma pessoa boa. Imagine isso, irmão. Imagine se Jesus chegar para ti e dizer: olha, tu não está operando de forma positiva. Tu precisa mudar. Tu precisa ser alguém. Muitos vão dizer: poxa, que doidice é essa? Eu pensei que estava tudo bem. Não aceito não. Será isso que você, que está ouvindo, assistindo a nossa meditação dessa quinta-feira, está pensando? Poxa, eu acho que eu estou tão bem, eu sou tão positivo, eu tenho tantas coisas, eu acho que eu não preciso de mudança. Todos nós vamos encarar uma coisa que é a necessidade de sempre estar mudando, a necessidade de sempre estar nos aperfeiçoando, a necessidade de sempre sermos pessoas que precisam de Jesus a cada instante. Nunca vai ser só uma tarde, só uma manhã, só uma madrugada de oração vai ser suficiente. Sempre vai ser necessário estar perto de Jesus, estar buscando a Jesus para ganharmos perfeição. Nesta manhã de quinta-feira, eu queria lembrar algo que foi semana passada. Nós, como gostamos muito de atualidades, nós gostamos muito de estarmos jornais do mundo. Eu sempre faço essa pesquisa, vou ver os jornais do americanos, os jornais da Europa, e me chamou muita atenção algo que até então eu não tinha conhecimento, ou seja, uma expressão em que os americanos utilizam, que eu não tinha um conhecimento, que era uma expressão, assim como nós aqui do Nordeste usamos determinadas expressões para refletirmos um momento da vida qual passamos. Exemplo, quando falamos, né, ixi, meu Deus, é uma admiração, algo que aconteceu, você está perplexo, né? Tem algumas expressões que utilizamos em que o povo, a nossa cultura, entende perfeitamente quando alguém fala algo, né? Vixe, né? Alguém já está muito admirado, ele está surpreso. Então, essa expressão americana foi utilizada pelo presidente que estava no Congresso americano e, após um discurso, ele começou a falar de forma individual com um dos congressistas, com um deputado, creio, e não percebeu que o
microfone estava ligado, de uma câmera estava ligado. E ele usou a expressão em que ele dizia que a expressão que ele dizia era no inglês, né? Come to Jesus match. Meu inglês é um pouco ruim, né? Porém, eu quero dar a tradução que ele disse: eu vou chamar para uma reunião com Jesus. Me chamou a atenção. Aí, mas ele vai chamar alguém para conversar de Jesus? Não, é uma expressão americana que a conotação dessa expressão diz assim: vou chamar para uma reunião com Jesus. Quando alguém diz isso, quando alguém fala isso, significa que vou chamar para uma reunião com Jesus. Significa que, por exemplo, vou usar o exemplo, uma mãe chama um filho: ei, eu vou te chamar para uma reunião com Jesus. O filho já fica atento, porque, de acordo com a cultura lá, é uma reunião séria. Não significa, basicamente, que será uma reunião que se falará de Jesus. Mas quando ele usa, vou chamar você para vou chamar você para uma reunião com Jesus, significa que é algo sério. Olha só, vou chamar você para uma reunião com Jesus. Significa algo sério. A mãe chama o filho. O vizinho chama outro vizinho: ei, quero falar com você porque vou chamar você para uma reunião com Jesus. Quem recebe esta frase entende que é algo sério. Ele vai me chamar para uma conversa séria. Porque Jesus é uma conversa séria. Para eles, o entendimento, pode a pessoa não falar do evangelho, pode aquela pessoa não dizer nada sobre a história de Jesus, mas quando ele usa essa expressão: ei, vou chamar você para uma reunião com Jesus, ele entende que é algo sério, de que haverá ali dentro daquela conversa algo tão sério que haverá uma mudança. Será uma chamada de atenção para uma mudança. Quero que você entenda isso. É uma expressão que eles usam não só, digamos, para falar realmente do Senhor Jesus, mas quando ele diz: ei, que você está precisando com uma reuniãozinha com Jesus, quer dizer que é algo sério, muito forte, muito sério. Se alguém dissesse para você hoje, agora esta manhã: ei, você está precisando com uma reuniãozinha com Jesus, significa, meus amados, eu quero passar essa expressão para vocês, significa que você está precisando mudar de vida, significa que você está precisando de um contorno, né? Sair do ponto em que tu estás, se tu está caminhando. Se alguém te falou isso, compreenda, é algo que tu tem que mudar. Tu está precisando aí de uma reuniãozinha com Jesus. Nesta manhã, tu está precisando com uma reuniãozinha com Jesus. Lá na cultura americana, todo mundo já se assusta. Ei, ele está me chamando para uma reunião com Jesus. Significa que ele está me chamando para algo sério. Significa que ele está me chamando para algo que é realmente muito sério. Ei, você está precisando com a reuniãozinha com Jesus? Significa mudança. Significa que tu tem que mudar de vida. Significa que você precisa mudar os teus conceitos. Tu precisa sim de uma reuniãozinha com Jesus. Nós todos estamos precisando dessa reunião. Sério. Mudança. Sério. Não andar com a multidão sem caráter. Não vir com uma multidão que não está satisfeita. Não vir com uma multidão que não quer. Você precisa de uma reunião com Jesus. Eu preciso de uma reunião com Jesus. E se alguém disser isso para você, é porque te ama. É porque quer você nos caminhos.
lembrando fatos bíblicos, quando chega o mancebo, né, o jovem, como se chama o jovem rico, o mancebo de valor, e tudo ele fazia na religiosidade. Porém, Jesus mexe com o seu íntimo, diz algo que ele não queria ouvir. Diz assim: ei, você faz tudo na religião, não é? Faz. Pois eu vou te dizer algo que tu não quer ouvir. Pega tudo que tens e dá aos pobres. Eita, ele não queria ouvir aquilo ali. Era a única coisa que ele não queria ouvir, foi o que ele ouviu. Pega tudo que é teu e dá aos pobres. Pega tudo que é teu e dá aos pobres. Misericórdia. Meus amados, louvado seja o nome de Jesus Cristo nesta manhã. Estar com Jesus não significa que você vai ouvir só coisa boa. Ir ao encontro de Jesus significa algo sério. E ouvir Jesus falar significa que vai mexer, que muitas vezes vai doer. Mas é por um bem muito maior. Imagine se nós estivermos numa zona de conforto que só ouvimos o que é bom. Só entendemos o que nos satisfaz. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Imagine, meus amados, se nós estivermos num lugar que só nós, que só nos é favorável. Muitas pessoas perdem a sua concepção de vida porque são ladeados, arrodeados de falsos amigos, de uma multidão que não lhe contraria, que não fala verdades, que só o que tu quer ouvir, meu amado. E nesta manhã, olha, escute aquele que não quer, que tu não gosta de ouvir. Jesus Cristo pode trazer uma palavra dura. Jesus Cristo pode trazer um problema para ti em relação a ti mesmo. Só que a mudança sempre será para melhor. Nós estamos no ano 2024. Nós estamos passando eras, problemas. O mundo vive sob uma hipocrisia tremenda. O mundo vive sob um hipnotismo de vários e vários conteúdos, idiotizando. Há multidões que hoje estão defendendo, saindo às ruas e defendendo a morte de bebês, e defendendo a utilização de entorpecentes. Há multidões que estão indo para defender a sua própria morte, defender coisas abomináveis. Há multidões que estão saindo à rua e hoje não querem ouvir falar de Jesus. Não querem ser confrontadas. Dizem ser pessoas que têm democracia, mas não têm. São ditadores. Há várias multidões que estão indo, caminhando sobre este mundo. Nós temos várias e várias multidões. Jesus falou aqui que multidões, não eram homogêneas, não era uma multidão, eram multidões, estavam cercando. Mas ele dá aqui um discurso duro, forte. Ei, você está me acompanhando? Alguém está vindo para mim, mas não está aborrecendo os da sua família? Não está mudando, não está falando a verdade, não está trabalhando em prol do reino, não está fazendo com que outros escutem a minha voz, não está espalhando esta promessa,
não está dizendo ao próximo e não está fazendo pelo próximo o que gostaria de ser feito por você. Está simplesmente aqui esperando uma palavra bonita, estava aqui simplesmente esperando um milagre, está aqui simplesmente querendo ser abençoado. E Jesus disse, poxa, aquele que não aborrecer, né? Aqueles da sua família, principalmente porque são os que nós convivemos. Aborrecer como? Dizendo a verdade. Os incomodamos para dizer, ei, vamos para Jesus, vamos seguir ao Senhor Jesus. Ei, vamos procurar a Jesus Cristo. Vamos buscar a sua face. Chegou o tempo de uma reunião com Jesus. Muitos não querem, mas eles precisam ouvir. Quanto tempo está que você não faz isso, né? Não aborrece aí os seus com uma palavra. Aborrecer, pessoal, não significa que você será uma pessoa nojenta, problemática, não. Aborrecer significa que você não está acomodado e está incomodando, né, as pessoas através da palavra. Você está manifestando aí a sua interpretação do reino, a sua vontade de chegar ao reino, mas levar a sua família, levar a sua casa, levar a todos os seus vizinhos, levar os seus amigos, levar os seus inimigos, levar a todos para Jesus. Há várias multidões, não há uma multidão só, há várias multidões. Porém, a necessidade em que eu e você temos de buscá-lo. A necessidade que nós temos de dizer, Jesus, muito obrigado, meu Deus. Jesus, obrigado por a palavra dura. Obrigado pelo saculejo. Obrigado pela tribulação. Obrigado por esse problema. Porque isso me fez chegar até ti. Obrigado porque eu precisava, eu necessitava, eu precisava muito. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus amados, existem muitas multidões. Qual delas você está? Naquela que foi chamado para uma reunião com o reino? Naquela multidão que foi chamado para servir, naquela multidão que foi chamado, ouviu a palavra, sentiu que é duro, sentiu que a coisa é séria, mas permaneceu, porque ali sim é verdade. Olhe como as palavras eram duras se você observar. Jesus, em determinado momento, começa as pessoas saírem. E os discípulos dizem, Senhor, mas que coisa pesada, dura. Eita, muito dura, uma palavra dura, isso aí machucou. E ele olhou para eles e disse, e vocês também querem sair? Pedro responde, e para onde iremos? Se só tu tem palavra de salvação. E para onde iremos? A palavra é dura, mas é para ser um conserto. A palavra é dura, mas é para mim modificar. A palavra é dura, mas é para mim ser diferente. Essa reunião com Jesus é séria, irmãos. É para o ser humano ser mudado. É para o ser humano ser modificado. Então, nesta manhã, para encerrarmos, eu quero te chamar para uma reuniãozinha com Jesus. Eu quero te chamar para, não que tu venha para ouvir o que tu queres, não para que tu venha para saborear, mas para que você saiba que você necessita. Jesus pode dizer uma palavra dura, Jesus pode usar algo duro,
porque é necessário para que tu mudes, é necessário para que tu entre no reino, tu caminhe com Ele. Então, nesta manhã, eu quero te chamar para uma reuniãozinha com Jesus. Fica na paz do Senhor, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, feliz, aí restante de semana, um fim de semana muito abençoado, e logo, na próxima quinta, a gente está junto, em nome de Jesus Cristo. Glória